Oi, meus amigos, tenhamos todo um bom dia, uma boa noite. Hoje eu vou lhes falar a respeito de o pecado. O pecado, visto de uma maneira mais simplista, seria uma desobediência, uma infringência ao estabelecido, uma falta, um erro ou ainda uma violação a um preceito religioso. Pode ser visto também como uma transgressão deliberada da lei religiosa, ou moral, isto é, uma ação que contraria os princípios considerados corretos por uma determinada cultura ou crença. Em uma ótica cristã, o pecado é definido como uma desobediência a Deus Pai, um desvio dos seus mandamentos e da sua vontade, ou de um também afastamento dele, havendo uma grande variedade de pecados distintos entre si, consoante aquilo que é transgredido, ou contra quem, ou até como a prática de tais atitudes são tidas como pecaminosas. O pecado pode ser contra Deus, contra o próximo e até contra nós mesmos, pois o pecado existe por pensamentos, por palavras, por ações e mesmo por omissões. Simplesmente eu me omito e aí eu peco. Ou seja, o pecado é um insulto, uma ofensa e, numa visão ainda cristã, é um enorme desrespeito a Deus, pois Ele somente nos dá amor. E como consequência, nós pecarmos está cada vez mais dele nos distanciando. Ou seja, se ele nos dá o amor, como é que nós podemos pecar? Ainda diante desse prisma de ver as coisas cristão, vemos que o pecado pode ser venial ou mortal. Repito, pode ser venial ou mortal. Venial por ser leve, sutil, do latim venia, que é o perdão, e não causa um cisma, uma ruptura na esperança de uma vida eterna, ou ainda mortal, do também latim mortalis, que é algo extremamente grave, feito de uma forma consciente e deliberada, que determina inclusive a morte da alma do pecador. O pecado, nessa visão cristã, ocupa uma posição de destaque, visto que é tido como algo relacional, isto é, perde-se o amor a Deus e nos elevamos a nós próprios, numa visão concupiscente, ou seja, o eu está em primeiro lugar em tudo e por tudo. A concupiscência é isso, eu penso primeiro em mim, sobretudo em mim, e se sobrar mais um pouquinho, em mim ainda. Por outro lado, o pecado, numa visão judaica, é um erro, um ato e não um estado do ser. Ou seja, não está no ser pecar. Quando nos distanciamos da senda e da retidão e da honra, ou quando incidimos em alguns dos 613 mandamentos contidos na Torá. E ao contrário do cristianismo, os judeus não creem no pecado original, pois entendem que nascemos puros e livres de qualquer herança anterior, além de termos o livre-arbítrio de optarmos entre o bem e o mal, entre o mal e o bem. Assim, o que resta disso aí? Há também a visão do pecado do protestantismo, que encara-o como estando em todos os homens, pois todos pecaram primordialmente, primitivamente, naquilo que a gente chama de adamismo, Adão e Eva, e assim se encontram afastados de Deus. Esse adamismo é a história do pecado original, da serpente, da maçã, enfim, isso se chama adamismo. O pecado cometido contra a matéria, contra a carne, pode ser perdoado, ao passo que fazê-lo contra Deus Pai não pode sê-lo, pois trata-se de uma escolha que leva, inclusive, a uma morte espiritual e a impossibilidade de vivermos na plenitude de uma vida eterna. Se a merecermos, como nós pecamos, não seremos guindados a essa plenitude de uma vida eterna. Há ainda
segundo esse mesmo ponto de vista, a confissão e o arrependimento como formas de ser obtido o perdão divino e a crença em que Jesus é o único meio de se alcançar a salvação, ou seja, a fé é o meio para tal. Outro sim, vejamos agora o que nos diz o islamismo a respeito do pecado. O pecado, segundo o Islã, é qualquer ato omissivo ou comissivo praticado contra Alá, contra suas leis, existindo a separação entre os pecados maiores e os menores. Assim, um descaminho à obediência ao bem é visto como uma escolha individual de proceder, havendo sanções severas aos maiores, mesmo após a morte. Vejam, mesmo após a morte, a sanção, o castigo os alcança, ou nos alcança, se seguirmos esta linha de raciocínio. O maior e mais grave dos pecados no Islã é o shirk, que é a associação de outros deuses com Alá. No momento que eu junto A com B, B com C, eu estou pecando gravemente, pois a shirk não admite tal associação, sendo cabível, ainda segundo o islamismo, o arrependimento eficaz e o consequente perdão, através de orações, de jejuns, da caridade e da busca por conselhos espirituais. Daí advindo o atingimento de uma vida eterna no paraíso, com aquelas várias virgens que acolherão a todos, os não pecadores. Desta rápida digressão a respeito do pecado, fica ressaltado, é importante isso, gente, que as religiões apontadas impõem um rígido ordenamento contra o pecar, se constituindo, enfim, num severo controle social, no qual muitas vezes se valem e se valeram regimes políticos autoritários para ascender e manter-se no poder. Enfim, o uso de Deus, suas doutrinas, princípios, entendimentos para ações e omissões escusas ainda é uma realidade em todos os campos da nossa atividade político, econômico e social. Eu os convido, reflitamos a respeito, vejamos se nós estamos nos conduzindo de tal forma, não importa a crença, não importa a religião, mas se nós estamos nos atendo a uma ética, a um regime de autoconhecimento que nos impeça definitivamente de incidirmos contra aquele que nos criou. Que assim seja.